Fala, vô Bigode! Boa noite, pessoal. Aqui é o vô Bigode do canal Fala, vô Bigode. E hoje eu vou comentar sobre assuntos que está sendo... É um assunto que está sendo tratado pela mídia, comentado por todo o Brasil e até o exterior. É sobre o confronto que teve no Morro do Alemão e no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. Pessoal, esse assunto é um assunto muito atual, muito complicado de se falar, mas as pessoas estão falando e realmente precisam se posicionar. E eu também quero me posicionar sobre esse assunto porque eu também sou brasileiro e eu estou bem envolvido, né, com essa questão dessa preocupação com o Brasil. E eu sou um cidadão comum do povo, mas eu também sou democrático como eu sou. Eu quero participar desse debate e quero expor a minha posição de uma forma que eu estou vendo que ninguém está falando sobre isso. Todo mundo está numa linha de pensamento e eu quero abordar um lado dessa questão que ninguém está falando e precisa ser falado. Pessoal, é muito triste você ver jovens perdendo a vida, policiais perdendo a vida, com certeza. E aqui não estou para passar pano em nenhuma pessoa que cometeu crime, porque não é essa a função de falar sobre isso passando pano. Mas eu quero trazer para vocês uma reflexão e um raciocínio diferenciado sobre algumas imagens que eu vi. E eu quero ver que vocês... Aproveita e comenta se vocês viram essas imagens. Eu acredito que muita gente viu, outros não viram. Mas me tocou para eu falar sobre esse assunto num ângulo um pouco diferente. Eu quero falar sobre aquelas mães, algumas mães que apareceram junto aos seus filhos que estavam sem vida, né? E a gente, observando mãe, pessoal, tem um sentimento muito profundo. O pai também tem, mas vocês podem olhar que a mãe, ela manifesta o seu sentimento muito mais, com mais ênfase. E a gente tem que entender isso, porque ali foram pessoas que perderam a vida, né? Escolheram o lado errado para viver, então pagou um preço muito alto. Mas aqui eu quero olhar o lado da família, o lado da mãe, a posição do pai. Eu achei interessante, para comentar com vocês, que eu não vi nenhum pai lamentando ali a perda do filho. Eu não vi. Eu acredito que vocês também não viram, porque foram vários vídeos mostrando essa situação, mas não tinha um pai. E aquele pessoal que perderam a vida, todos eles com certeza tinham pai, que eles não são filhos de chocadeira. Mas escolheram a vida torta e pagaram muito alto. Então eu não quero falar desse lado da questão, eu quero falar do papel do pai e da mãe na educação dos filhos, porque ali, pessoal, a gente pode entender que teve uma omissão para chegar a essa situação. Aqui eu não quero crucificar pai e mãe pelo que aconteceu, mas eu não quero também deixar de observar que ali teve uma falha de família. Muitas das vezes o pai, ele está trabalhando, ainda mais o pessoal que mora em comunidade, tem mais dificuldade, ele pega o ônibus 5h30 da manhã, chega às vezes 10 horas da noite, então não tem muito tempo, ou quase nenhum, para ficar com a família. Mas eu digo para você, o pai precisa tirar um tempo para estar com o filho, para estar presente com o filho, para não ficar muito ausente, porque quando o pai se ausenta demasiadamente, os maus elementos tomam conta. E ele não acompanha a evolução do filho e depois vai chorar amargamente. Então o que acontece? A gente percebe que as mães estavam chorando, não tinha pai chorando,
mas com certeza os pais estavam se lamentando por dentro e chorando a perca também de filho. Então eu quero trazer vocês para essa reflexão, porque se nós não combatermos essa situação como pais, como avós, como mães, na raiz do problema, essa situação nunca vai acabar. Porque quando chega num clímax desse, é porque muita coisa teve omissão. E aqui eu quero chamar a atenção para quando o pai ele está presente, ele acompanha o crescimento do filho, ele evita muita coisa, porque ele tem um bom conselho, ele pode acompanhar. Nenhum pai pode deixar de estar um final de semana com o filho andando de bicicleta na praça, jogando uma bola, por mais humilde que seja, ele tem que ter esse tempo para a família. Porque a família, pessoal, é o bem mais precioso que a gente tem aqui na Terra. Então, se a pessoa não cuidar, a família é herança do Senhor para a gente. Os filhos são herança. Então, se eu não cuidar dos meus filhos, eu tive 3 filhos, estão todos adultos agora, mas eu exerci meu papel de pai. Mas eu vejo hoje em dia muitos pais omissos. E tem muitas mães solos também, que ela é pai e mãe. Muitas vezes o pai abandona a família porque ele não quis assumir um compromisso. Então, tem cada situação é uma história. Mas estou falando de uma forma geral, para despertar os pais para cuidar dos seus filhos. Antes que aconteça isso que aconteceu, coisa pior. Porque quando o pai ele é omisso e a mãe também, o caminho é esse. Alguém vai adotar o seu filho. E com certeza, esse que vai adotar ele vai levar ele para o mau caminho. Porque as más conversações corrompem os bons costumes, já dizia Salomão em Provérbios. Então a gente tem que ter esse cuidado para, antes que o mal aconteça, você se prevenir. É claro que vai ter alguma coisa que vai sair do seu controle, mas você fazendo a sua parte, você andando junto, você dando o suporte ali como pai, como companheiro, você vai evitar muito aborrecimento, muito choro depois. Porque quando o pai ele começa a trabalhar só para levar o sustento e ele não tem um tempo para estar com a família, pessoal, não vale a pena. Não adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. A palavra de Deus diz isso. Mas aqui eu estou trazendo, não adianta você ganhar muito dinheiro e depois sustentar o filho com celular, com tudo que ele pedir, mas não dar ali um encaminhamento, não ser um pai presente ou uma mãe presente. Então, o filho, muitas das vezes, quando ele está adolescente, ele está inseguro. Então, é presa fácil. E muitas das vezes ele está tão carente que a primeira pessoa que dá um apoio para ele, ele aceita e segue aquela pessoa. E como nós temos muita pessoa que estão explorando os pequenos adolescentes, então ele é presa fácil. Então essa visão que eu estou tendo dessa situação é para os pais despertarem, para evitar que se repita toda vez essa situação. Porque se você combater o mal pela raiz, você vai evitar muita coisa. Então esse choro que eu vi das mães junto aos filhos abatidos, eu não estou defendendo agora o que aconteceu com eles, passando a mão, como eu disse no começo, mas eu estou tendo uma visão mais profunda da situação no começo, na raiz do problema. Então, com a experiência de vida que eu tenho, eu quero chamar a atenção para vocês, de vocês, para essa situação. Então, vamos agir antes que o mal chegue. Porque depois, pessoal, não tem muito o que fazer. É choro, ranger de dentro e lamento. Então, se você não cuidar do seu filho enquanto ele está em crescimento, carinho, atenção, correção, direcionamento, ser companheiro, ser presente, depois você não tem muito o que fazer. Então você precisa agir antes que aconteça o mal, o pior, porque depois é só choro. Então esse vídeo de início do canal é para chamar a atenção de uma situação que está sendo presente, está sendo muito comentada,
isso de forma geral, mas eu estou pensando, estou vendo o profundo dessa situação. Por que aconteceu isso? E pode acontecer mais se não tivermos uma mudança na base da família. Porque a família, pessoal, é a base da sociedade. Então, se essa família for totalmente desestruturada, a sociedade vai ser um caos. Vai continuar sendo um caos. Então, chamando vocês para essa reflexão, o objetivo do canal aqui é comentar sobre assuntos variados. Eu vou comentar sobre vários assuntos. Esse é um vídeo de estreia do canal. Eu peço para vocês comentarem, se inscreverem, dar um like nesse vídeo. Vamos tornar ele relevante para o YouTube jogar ele também para as pessoas entenderem que isso é um aconselhamento de uma pessoa do povo, que eu não sou especialista, mas eu tenho vivência. Então eu posso falar com conhecimento de causa. Então aqueles que concordam comigo, que não concordam, dá opinião aí, vamos interagir, porque é importante nós debatermos essa situação na fonte. Então esse é o vídeo que eu queria passar para vocês, a minha opinião do canal Vô Bigode Fala Vô Bigode, né? Para a gente falar sobre vários assuntos. E como eu disse aqui, a gente vai falar, cada vídeo vai ter um assunto diferenciado, mas sempre com o intuito de despertamento, de chamar a atenção para a sociedade ter um despertamento e sempre baseado numa verdade incontestável, que é uma verdade do Criador. Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Não se esqueça de dar um like, de comentar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço e paz. Fica com Deus. Fala, Vô Bigode!